Aleluia. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos aprender um pouquinho mais na palavra do nosso Deus nesta manhã. Hoje nós vamos ver, meus amados, atitude de abuso de poder, abuso de autoridade nas Escrituras. É possível? A Bíblia é um livro perfeito, completo. A Bíblia ensina todos os passos da humildade, denuncia todos os passos da arrogância e todos os vícios da humanidade hoje. A Bíblia de alguma forma menciona. Claro que tem termos novos, tem drogas novas, tem coisas da atualidade. Mas o homem antigo se dopava. O homem antigo entrava em transe com substâncias. Conheciam, tinha os bruxos, os fármacos, pármacos, do grego pármacos, manipuladores de plantas, raízes, sementes. E as pessoas se dopavam. Todos os vícios e virtudes da humanidade se mantêm até hoje. O abuso de poder, o abuso de autoridade existia e existe. E, por infelicidade, na igreja. Nós vamos ver aqui em João capítulo 9, o abuso de autoridade no templo, os fariseus, os sacerdotes. Mas, na igreja em Éfeso, anos 70, 80, já tinha abuso de autoridade. Então vamos à leitura. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 9, versículos 31 a 42. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Na verdade é 32 a 41, eu confundi. 32 a 41. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? E disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Louvado seja Deus. Nós vimos aqui abuso de autoridade.
O homem tinha sido cego até aquela idade. Possivelmente tinha mais de 30 anos, entre 30 e 40 anos. Os pais, com medo de serem expulsos, porque havia abuso de autoridade ali, não quiseram responder aos questionamentos farisaicos. Pelo contrário, se eximindo, disseram: olha, ele tem idade, ele fala por si. E Jesus ouviu que ele tinha sido expulso. Ele foi muito franco, porque disseram a ele: esse homem, você deve recusar, como que pronunciar um anátema contra ele, porque esse homem não é de Deus. Fazer isso no sábado, esse homem não é de Deus. E o homem que tinha sido cego disse: olha, desde o começo do mundo, ninguém nunca ouviu falar que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. Aí os fariseus ficaram irados com ele. Você é nascido em pecado? O fariseu não se sentia nascido em pecado. Esse cara é outro método. Nascido todo em pecado e vem nos ensinar. Nós expulsaram ele da sinagoga. Jesus, sabendo que ele tinha sido expulso, encontrando com ele, talvez fosse no mesmo recinto, que ali existiam muitos espaços, existiam os alpendres, onde se aglomeravam muita gente nos dias de festas. E Jesus, o encontrando, esperou ele sair e disse: você crê no Filho de Deus? E ele disse: quem é ele para mim crer? Quem é ele para crer? É o que fala contigo. Ah, sim, eu creio. Creio e adorou. Era um gesto de gratidão, de conversão, de contrição. Era um gesto que a gente não teria palavras e nem o ex-cego teria, porque, como ele disse ao fariseu, ou aos fariseus, desde o começo do mundo nunca se ouviu alguém abrir os olhos a um cego de nascença. Possivelmente tinha havido muitas curas no passado, mas alguém que teve um problema na visão, teve o problema, ficou doente, ficou sem ver, depois recuperou, recobrou, quem sabe, mesmo numa consagração, numa oração. Mas um cego de nascença que não tem o órgão, o olho, não tem o cristalino, não tem o nervo óptico, não tem nada, um cego de nascença não tem. Ali é um ambiente paralisado. O globo ocular é um ambiente paralisado, necrosado, sem vida. Então Jesus Cristo criou, porque ele é o Criador do homem, e quem cria o ser humano pode criar os órgãos. Nós somos ensinados que fomos feitura sua, criados. Ele é o nosso Criador. Então, meus amados, fica claro um registro nas Escrituras de abuso de autoridade, abuso de poder, expulsar as pessoas da sinagoga, tirar das pessoas o direito de adorar. E isso porque essas pessoas pensavam, porque essas pessoas julgavam, essas pessoas se sentiam à altura de decidir. E hoje, mesma coisa. O ser humano não melhorou. O ser humano não mudou. Mudaram muitas práticas, mudaram muitas substâncias, as próprias drogas que eles se entupiam de raízes e folhas. Mas hoje tem tudo sintético, tem tudo. Mas o ser humano tem a mesma atitude, a atitude de se drogar, a atitude de fugir, a atitude de julgar, a atitude de perturbar, a atitude de fazer o mal.
Aquelas autoridades eram constituídas para fazer o bem, mas elas se sentiam tão altas, tão grandes, tão poderosas, que terminavam fazendo mal. E o Senhor Jesus conversou com o homem. Você crê no Filho de Deus? Quem é ele para que eu creia nele? Tu já tens visto e é o que fala contigo. Aí ele disse, creio, Senhor, e adorou. Aí Jesus faz esse complemento lindo. Eu vim a este mundo para juízo. Eu vim inverter as coisas, a fim de que os que veem sejam cegos e os cegos possam ver. A fim de que os cegos vejam e os que têm boa visão não enxerguem. Os fariseus ouvindo, por isso é que fica patente que o ambiente era... Fariseu era um partido, era um grupo grande. Então, podia ser até outros, e não o responsável pelo processo. Mas o fariseu ouvindo ali, quer dizer que nós somos cegos? Quer dizer que nós também somos cegos? Aí Jesus diz, se vocês fossem cegos. Se fossem cegos, não teríeis pecado. Mas, como dizem, vemos, o pecado permanece. Um dos grandes, quem sabe, o maior dos pecados, é o sujeito ser assim, exaltado. Fariseu. Todo mundo olha para todo mundo de cima para baixo, não respeita as pessoas e ainda abusa da autoridade. Muitos abusam. Nós temos os nossos adágios e um deles quer conhecer uma pessoa, lhe dê dinheiro e poder. Tem pessoas que não têm dinheiro, mas têm alguma posição. E mostram as garras quando tem posição. Às vezes não tem posição, mas tem dinheiro. Aí mostra a arrogância. E às vezes associa o poder econômico e o poder de mando. Se torna uma praga. Até mesmo na igreja do Senhor. Lá em Éfeso tinha o Diótrefes. O Diótrefes não permitia que a igreja hospedasse o apóstolo João. Era o último dos apóstolos, lá pelo ano 86, 88, e ele não permitia, se alguém desse guarida, naqueles tempos, como hoje, a imundícia, a perversidade, as pensões eram alojamentos de viajantes e criminosos e prostitutos e prostitutas. E não era aconselhável, recomendável aos discípulos. A igreja, desde cedo, ensinou a fraternidade e a hospitalidade. Era um bem a mais, era um bem à parte, a fraternidade e a hospitalidade. E o Diótrefes, na cidade de Éfeso, é denunciado pelo apóstolo João, porque não permitia que a igreja acolhesse o apóstolo de Jesus. Abuso de autoridade, até na igreja de Deus tem esse tipo de gente. Não abuse nunca, meu irmão, não abuse nunca, minha irmã. Seja um crente fiel, sincero, franco, não use de leviandade nem de lisonja, mas também não agrave, não parta para cima de ninguém. Faça a obra de Deus, seja você. Nisto, eu fui exemplo, eu sou exemplo. Se alguém achar que eu sou demais, que eu sou muito quadrado, muito duro, muito áspero, não sei o quê, eu não posso fazer nada. Mas eu sempre evitei. E, a meu favor, tem as portas abertas.
nas empresas que eu trabalhei e nas igrejas que eu trabalhei. Louvo ao meu Deus, só não vou em alguma se não quiser. Então, não abuse, não seja abusado, seja uma bênção. Vamos fazer a intercessão, e hoje a intercessão é pelas esposas dos pastores, esposas doentes. Tem vários pastores, amigos meus, com esposas enfermas, algumas de bastante idade, eles já não estão mais na ativa como pastores, mas são pastores. E as suas esposas enfermas, doentes, como também tem alguns pastores enfermos, as esposas ajudando. Então vamos suplicar a bênção de Deus pelos líderes que fizeram tanto e hoje estão muitas vezes sozinhos. Amado Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Te louvamos, meu Senhor, pela bondade, pela revelação de Jesus Cristo, pela salvação eterna. Te louvamos pela palavra, Senhor, que está em nossas mãos, para nos ajudar, nos guiar, nos ensinar, meu Senhor, iluminando o nosso caminho, Senhor, preparando-nos para encontrar contigo. Amado Pai, agora te apresentamos os nossos amados irmãos, pastores, as esposas enfermas, ó Deus, abençoa os meus irmãos, sustenta da graça, opera maravilhas na vida deles. Abençoa, meu Senhor, também as esposas, meu Senhor, que estão assistindo, cuidando de seus esposos enfermos. Ó Pai, ajuda, guarda os teus servos da vitória e da graça, ó Pai. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.